Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria compartilhar algo aqui dentro da palavra que está em 2 Reis 4. Minha Bíblia está bem surrada. Olha o estado que está a capa da minha Bíblia. Mas não importa o exterior, importa o conteúdo de dentro, né? Importa é o interior que tem valor, não o exterior. Queria estar compartilhando aqui uma mensagem com vocês sobre 2 Reis 4, que diz o seguinte: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pega para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. 2 Reis 4. Essa mensagem eu acho ela bem legal. Eu até ministrei ela esses dias aí, e a palavra fala que, né, a palavra ela se renova a cada dia, né? E é interessante porque quando você prega a mesma mensagem numa determinada situação, numa determinada casa, numa determinada igreja que vive uma outra história, que vive um outro propósito daquela outra que você pregou a mesma mensagem, é interessante o quanto Deus muda essa mensagem, o quanto Deus acrescenta revelações nessa mensagem, o quanto Deus acrescenta mensagens novas nessa pregação que você está pregando, que você já pregou ela outras vezes, né? Para um público diferente, que vive uma realidade diferente, que vive em propósitos diferentes, né? Isso é muito louco, essa questão aí. Realmente a palavra ela se renova a cada dia, a cada manhã, a cada noite, a cada tarde, a cada respirar. A palavra ela se renove a cada leitura, né? A cada leitura a palavra se renova, a revelação se renova, né? O conteúdo que Deus quer trazer para uma situação local vivida naquele momento é renovada, ainda que você pregue a mesma mensagem todos os dias em determinados lugares diferentes, ela vai ser renovada, porque assim é a palavra de Deus, né? E uma coisa bem interessante aqui nessa mensagem, né? A mulher ela sofria um lamento, né? Ela correu para o profeta para se lamentar. E a primeira coisa que ela diz, né? O meu marido morreu, o meu marido era o teu servo, era um homem que servia ao Senhor, e o credor veio para levar os meus filhos, né? Por quê? Porque naquele tempo a cultura, né, se o homem havia alguma dívida e ele morreu, a dívida é passada para a família, e a família tem que arcar com essa dívida aí. E muitas vezes, né, os credores levavam até os filhos, né, como pagamento, levavam os filhos como escravos, como pagamento daquela dívida lá. E essa mulher estava desesperada, né? Essa mulher não tinha o que comer, essa mulher não tinha o que beber, essa mulher não tinha renda, essa mulher não tinha sustento, essa mulher não tinha apoio, essa mulher não tinha a quem estendesse as mãos para ela. E aí ela chega no profeta desesperada,
gritando a sua dor, lamentando a morte do seu marido. E o interessante aqui é que o profeta em nenhum momento consolou ela, o profeta em nenhum momento abraçou ela, o profeta em nenhum momento ajudou ela emocionalmente, aconselhou ela, o profeta em nenhum momento sequer orou por ela, ou profetizou algo, impôs as mãos sobre ela, orou e profetizou algo sobre ela. Não. O profeta sem massagem, o profeta sem dó e sem piedade, simplesmente falou: vai trabalhar. É a primeira ordem, vai trabalhar. De que forma? Vai de casa em casa, de porta em porta, pede aos seus vizinhos vasos vazios, e traz para sua casa. E uma coisa bem interessante, que quando, ela traz os vasos para dentro da casa dela, a palavra profética é o quê? Que o vaso que ela tinha em casa, ia encher os outros vasos. Só que uma coisa interessante é que o vaso que ela tinha em casa era uma botija, que é um vaso menor. E os vasos mencionados para ela aí atrás eram vasos, não eram botijas, eram vasos. Vaso grande, botija pequena. Então, na revelação que nós temos aqui, é o quê? Para de se lamentar. Para de lamentar uma morte. Para de querer ressuscitar aquilo que já morreu na sua vida. Seu marido morreu. Para de sofrer um lamento dentro da tua casa. Muita gente fica sofrendo um lamento dentro da igreja, fica sofrendo uma morte dentro da igreja, fica se lamentando por algo que já morreu na vida dela, por um passado que já morreu na vida dela. E a palavra é: para de se lamentar dentro da casa, para de sofrer um lamento dentro da casa. Sai e vai de porta em porta atrás de vasos vazios. Quem são os vasos? São pessoas vazias, são pessoas que precisam ser cheias. E traz os vasos para onde? Para dentro da casa. Para dentro da onde? Para dentro da igreja. E ali esses vasos vão ser cheios. Por quem? Por outro vaso. No caso, a botija. Então, no processo, é Deus usando o vaso para encher vaso. No processo, é vaso enchendo vaso, é vaso repartindo com vaso. Só que esse vaso não era qualquer vaso, era uma botija. O que é uma botija? Um vaso pequeno. Então, no processo do milagre, é Deus usando o vaso pequeno para encher vaso grande. No processo do milagre, é Deus usando os pequenos para encher os grandes. Vai pegando, olha quanta revelação que essa mensagem traz pra gente. Ela sofreu um lamento, ela perdida sofrendo um lamento dentro da casa, dentro da igreja. O profeta simplesmente chega, bem objetivo, sem consolar o lamento dela e fala: vai, sai lá pra fora, vai de porta em porta, vai pedir, vai atrás de vasos vazios. E a palavra fala vasos vazios. Não fala vasos cheios, fala vasos vazios, porque o objetivo é para com que os vasos sejam cheios dentro da casa, para com que os vasos sejam cheios dentro da igreja. Através de quem? Dos vasos pequenos. Através de quem? Dos vasos. E quando esses vasos estão dentro da casa, dentro da igreja, sendo cheios pela botija, esses vasos começam a se encher, se encher, se encher. E o interessante é que o azeite não se acaba, o azeite não cessa, o azeite não para, até com que o último vaso seja cheio. O processo do milagre não está no óleo de dentro da botija e muito menos no óleo que caiu dentro do vaso. Então, o milagre não está no óleo. O milagre está no derramar do óleo. Porque o processo do derramar é um processo do repartir.
Então, quando você reparte, você multiplica. E quando você multiplica, a multiplicação ela não cessa, ela sempre está se multiplicando, e se multiplicando, e se multiplicando. Então, não era o óleo que estava dentro da botija ou o óleo que estava dentro do vaso, mas sim o ato do derramar o óleo, o ato do multiplicar, o ato do transferir, do repartir. Então, o ato de você derramar o óleo de um vaso para o outro, você está repartindo aquele óleo com outro vaso. Então, o processo do milagre está aí, está no repartir, né? E uma coisa bem interessante também, que eu ouvi esses dias, eu corri para pesquisar, eu fui para Israel e eu conheci o Mar Morto. Né? O Mar Morto, ele é um mar extremamente salgado, não há vida nele, por causa da quantidade de sal que existe nele, né? Tanto é que se você entrar nele, você boia, você não afunda, né? Devido à quantidade de sal nele. E por que ele é chamado de Mar Morto? Porque não há vida nele. E uma coisa interessante do Mar Morto, não existe evasão do Mar Morto. Não existe evasão, ele só recebe. Ele não reparte, ele não multiplica. Então a água que entra no Mar Morto, ela não tem evasão para lugar nenhum. Então ele é praticamente um mar que ele só vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo. Então ele não reparte, não há repartição, né? Ele não multiplica. Então por ele não multiplicar, por ele não repartir, ele é um Mar Morto. É assim como se encontra muita gente dentro da igreja morta porque não reparte aquilo que recebe. Então o milagre, o processo do milagre está no repartir, né? Você vê que o rio, o Mar Morto, ele não reparte as águas dele, e por isso ele se concentra morto, porque ele só recebe. Então muita gente está nessa situação, vai numa igreja aqui, vai numa igreja ali, vai numa casa aqui, vai numa casa ali, e só recebendo. Mas por que essas pessoas ficam desesperadas indo de igreja em igreja, de casa em casa, para receber? Porque estão igual o Mar Morto, só recebendo e não repartem. Estão mortas, e elas nunca se contentam e sempre querem receber mais e receber mais e receber mais, e sempre mortas e sempre querendo receber mais e receber mais. Por quê? Porque não há multiplicação, porque o processo do milagre está na multiplicação, o processo do milagre está no repartir, o processo do milagre está no multiplicar, está no transferir, porque quando você transfere, reparte, multiplica aquilo que você recebe, você está multiplicando vida. Se você recebeu vida, você está multiplicando vida. Se você recebeu unção, você está repartindo unção. Se você recebeu dons, você está repartindo dons. Se você recebeu talentos, você está repartindo talentos. Então, tudo aquilo que você recebe, você está multiplicando, transferindo vida. Você recebe vida e você transfere vida. Então, quanto mais você transfere vida, mais você vivifica vida, e isso nunca para, a transferência nunca vai cessar. Quanto mais você transfere, quanto mais você reparte, essa transferência, esse milagre de multiplicação nunca vai cessar. Por isso que o óleo que caía da botija no processo do repartir, ele não se acabava. Detalhe, é um vaso pequeno enchendo um vaso grande. Então o conteúdo do vaso pequeno ia servir somente para encher metade ou um terço desse vaso grande. Mas esse conteúdo desse vaso pequeno encheram vários vasos grandes. E ele não cessava. Por quê? Porque o milagre está no repartir. Então reparta tudo aquilo que você recebe. Reparta os seus dons, reparta os seus talentos, reparta as suas finanças, reparta a sua inteligência, reparta a bondade, reparta amor, porque tudo aquilo que você reparte vai acontecer um milagre. Deus vai operar um milagre. Quanto mais você repartir, mais você vai ter para repartir. Se você repartir as suas finanças, mais finanças você vai ter para repartir. Quanto mais você repartir os seus dons, mais dons você vai ter para repartir. Quanto mais você repartir os seus talentos, mais talentos você vai ter para
repartir. Então fica com essa mensagem aí, 2 Reis 4, sobre a multiplicação do azeite na botija. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma excelente semana.